chamados sacrifícios incruentos, aqueles que não têm sangue. Muito bem. Os ebós sangrentos, ou os edjembale, dividem-se em diversos tipos, exigindo sempre o derramamento de sangue de algum tipo de animal, que pode ser uma ave, um quadrúpede, uma ave, 2 pés, né, bípede, né, um quadrúpede, ou seja, 4 pés, ou até mesmo um simples caramujo, caramujo animal, dentre os mais conhecido como boi de Oxalá, não é isso? E dentre os mais conhecidos ebós, nós podemos destacar o ebó edjé. Edjé, nós sabemos que é sangue, né? É uma oferenda votiva que tem por finalidade obter determinado favorecimento ou graça de uma divindade. Ou seja, o meio que você tem para atiçar de uma maneira mais rápida e letal é a atenção de uma divindade celestial. Muito bem. O ebó etutu é um sacrifício de apaziguamento. Esse tipo de sacrifício é geralmente determinado pelo oráculo de Ifá, conforme eu disse lá atrás, e que tem por finalidade acalmar a ira ou descontentamento de uma entidade qualquer. Ou seja, muitas das vezes a pessoa passa por um momento de desacerto, o patrão mandou embora, a mulher quebrou, amassou a panela de pressão na cabeça do sujeito. Falando em panela de pressão, eu tinha um amigo, a mãe Rosa se lembra, Sargento Barbosa, né? Ele era militar do Corpo de Bombeiro, um cara muito companheiro, muito brincalhão mesmo, né? E ele passou por uma situação dessa, né? E eu, na época, a mãe Rosa recomendou a ele de que fizesse um ebó dessa natureza, chamado ebó tutu, porque ele estava passando por um momento de ira dos guardiões protetores dele, por conta justamente de desacerto na vida dele. Então o que acontece? E num desses momentos de desacerto da vida dele, ele chegou em casa, irado, aborrecido, ele pegou uma panela de pressão, enfiou na cabeça da mulher. Eu nunca vi coisa igual. A panela de pressão, Marco, ela entrou na cabeça, não tem que tirar. Tiveram que chamar o bombeiro para cortar a panela de pressão para tirar da cabeça da mulher. Eu nunca mais esqueci isso, né? Para fazer ver, isso aqui é só um fato, só para exemplificar aqui os momentos de ira que o homem passa por conta do desequilíbrio que ele está vivenciando com seus guardiões protetores. Então, esse ebó tutu, ele tem... Mas ele também tinha trabalho feito. Também... Nós sabemos. Sim, minha mãe, justamente. Pela ex-amante. O trabalho feito é justamente o quê? Grande homem. Exatamente. Se alguém fez um trabalho feito para ele, é porque os guardiões protetores, os Exus, os orixás deixaram para que ele aprendesse, para que ele tomasse uma lição. Porque ninguém dá uma topada à toa. Você dá uma topada à toa porque você é desatento ou porque alguma energia celestial fez você cair para você acordar. Não é verdade? Né? Ninguém cai à toa. Claro que não chamada rasteira, maravilhosa. Isso, para quem está merecendo. E rasteira de orixá, rasteira de Exu, é a coisa tão comum nos dias de hoje, dentro da nossa religião. Nesse momento em que nós estamos falando aqui, quantas pessoas nesse momento estão levando rasteira de Exu? Mas não é de graça, não. De graça, que Exu não é maldoso, não. Ele faz só para acordar o protegido dele. Porque se ele não der uma rasteira no protegido dele, o cara vai continuar fazendo bobagem. Como é que fica? Tem que ter um respeito, tem uma hierarquia, tem uma ordem a ser obedecida. Bem, e que tem, como eu falei, esse tipo de ebó tem por finalidade acalmar a ira ou descontentamento de uma entidade qualquer. Vamos ao outro ebó. Nós temos o ebó Ayeipim Orum. É o chamado sacrifício substitutivo. Ou seja, você vai oferecer esse sacrifício para substituir alguma coisa que você não quer passar, ou que já está passando. Esse ebó tem por finalidade substituir a morte de alguém. Parece assim meio fantasioso, mas dentro da nossa religião existe, gente, tá? Não sei nas outras, mas dentro da nossa religião existe, funciona. Agora, não é qualquer um sacerdote que sabe fazer isso. Muito bem. A intenção desse ebó é substituir a morte de alguém pela oferenda ou determinada pelo oráculo de Ifá, conforme eu disse lá atrás, no Brasil. Este sacrifício é vulgarmente conhecido como ebó de troca, ou troca de cabeça. Eu até já fiz um programa falando sobre isso, sobre troca de cabeça. É uma coisa bem mais complexa, mas existe e funciona. Embora não sejam todas as mãos sacerdotais que tenham a capacidade de fazer esse ritual.
Não é assim, minha mãe? Com certeza. Então pronto, né? E o falecido muitas vezes foi nos ajudar lá dentro da mata. Falecido Barbosa. Exatamente. Sargento Barbosa. Uma pessoa que tinha... Grande homem. Tinha um Que caminho Deus o nesse sentido. tenha. Mas ele é preparado. Ele era o Gandhi, o Baluaí. Ele era o né? Gandhi, O Gandhi, meu pai é o Baluaí. É. Bem, vamos a um outro ebó. Então nós temos um ebó bamidiá. Ebó bamidiá. É um sacrifício que visa atenuar uma punição de morte imposta a uma pessoa por um orixá ou por um espírito maligno. Neste caso, como no anterior, um carneiro é sacrificado em substituição ao ser humano. Aí vocês podem me questionar assim, pô, peraí. Um sacrifício, uma punição de morte imposta a uma pessoa por um orixá ou por um espírito maligno? Vejam bem. Olha a seara de atuação de um e de outro. Ora, punição de morte imposta por um orixá. Gente, a concepção que a gente tem que orixá é amor, é só bondade. Então o orixá não vai nos impor uma punição de morte? Gente, por mais incrível que pareça, vai. Não porque ele seja ruim, mas a nossa própria teimosia, a nossa voluntariedade em querer desobedecer, em querer não cumprir com o ordenamento que ele submeteu, com o juramento que ele... Você imagina, né? Uma pessoa sacramentada, o orixá, ele faz um juramento eterno pro resto da vida, aquele orixá, e de repente ele resolve seguir um outro caminho completamente diverso. Tem orixá que vai deixar para lá, tudo bem, o mundo ensina ele. E já tem outros orixás que não vão deixar por menos. E pode impor àquela pessoa uma punição que pode levá-la à morte, jogando quantos outros... Isso se ele der sorte de ser jogado numa cama, de ser jogado num calabouço. Não é verdade? Porque muitas das vezes o Zé Maria vem, Iku vem e leva. Não dá tempo nem do cara acordar. Isso pode acontecer. Embora haja essa concepção de que o orixá, ele é amor, ele é bondade, ele é perdão. Mas tudo tem um limite. E no outra seara, nós temos o quê? Temos um espírito maligno. Claro, um espírito maligno é aquele quiumba, aquele obsessor que é preparado por um ser humano. Porque o quiumba... ele só se torna perigoso na medida em que, como eu já disse isso aqui em vários programas, ele só se torna perigoso na medida que o homem que detém esse poder de manipulação, toma desse espírito, que não é maligno, toma desse espírito, porque essa palavra que foi acrescida ao espírito aqui fica por conta da malignidade que esse espírito vai fazer. Então nós podemos classificar esse espírito de maligno, chamado de maligno, como de quiumba, como de obsessor. Então, um sacerdote, né, ele vai pegar aquele espírito, ele vai prepará-lo, ele vai doutriná-lo. Eu já falei isso sobre aqui várias vezes. Você não pega qualquer espírito, você não pega qualquer Exu para fazer um determinado feitiço, um determinado trabalho para tirar a vida de ninguém. Não é qualquer um, não. Você não pode pegar um Exu coroado, um Exu de falange, marabô, tiriri, pinga-fogo, tranca-rua, Maria Padilha. Não! Porque esses espíritos são espíritos celestiais. O desavisado que chega, assim, eu vou dar uma cabra, vou dar um bode para seu marabô, para pinga-fogo, para tranca-rua, para Exu Mangueira, que é para tirar a vida do Sargento Moretti. Está arriscado a pessoa perder a vida, porque aquele espírito é um espírito celestial. Você tem que saber como chegar, você tem que saber como pedir. Por quê? Porque é um espírito de falange, é um espírito comandante em chefe de falange, é um espírito celestial. Claro que por ser Exu, ele tem duas bandas. Ele tem toda uma falange de direita, uma falange de esquerda. Na falange de esquerda, ele tem aqueles espíritos que não são Exus eguns, que não são Exus pagãos, porque eu já falei sobre isso. Não são espíritos que ainda estão numa fase de evolução e que podem ser direcionados a fazer um tipo de trabalho dessa natureza. Mas quem é que vai pegar aquele espírito? É o Exu de falange, é o marabô, tranca-rua, é o pinga-fogo? Não, o zelador de santo é que vai pegar, claro que com a assistência, com o beneplácito e com a licença do Exu. Tem mais isso. O que a gente vê por aí são pessoas fazendo esse tipo de trabalho sem ter o trabalho de consultar o Exu Egum, de consultar Ifá, se ele pode fazer aquilo, se aquele indivíduo é merecedor, se aquela pessoa a quem vai ser direcionado aquele trabalho tem merecimento. O cara sai fazendo de orelhada.
Aí geralmente o que acontece? A vida dele vai pro ralo abaixo, o cara que manda fazer, a vida dele se torna mais difícil ainda. Porque você tem que ter cumplicidade, gente. Na vida, todos nós temos que nos acumpliciar com alguém. Eu e a mãe Rose, nós somos cúmplices. O marido e a mulher é cúmplice um do outro, não é verdade? Muitas das vezes os irmãos são cúmplices do outro. A mesma coisa no campo religioso. Eu tenho que me acumpliciar com Deus, eu tenho que me acumpliciar com os santos, eu tenho que me acumpliciar com o Exu. Se eu não tiver a coparticipação, a coautoria de um Exu, eu não vou fazer nada. Agora, eu tenho, para eu poder pegar esse espírito, dessa falange que está lá no meu Exu, eu tenho o Exu, chama pinga-fogo, ele tem uma falange de direita e uma falange de esquerda. Se chega alguém para fazer esse tipo de trabalho, eu vou ter que recorrer a um espírito, porque eu não vou mandar pinga-fogo fazer, que ele é Exu de trono. Ele é comandante em chefe, mas ele vai dizer, tome de um dos meus escravos, prepare-o e a gente vai fazer o trabalho. Aí eu vou pregar aquele espírito, eu vou lavá-lo, vou enxaboá-lo, vou doutriná-lo para fazer aquele trabalho. E aquilo que eu já disse anteriormente aqui, aquele espírito, então eu vou dotá-lo o quê? De uma malignidade que ele não tinha. Porque ele vai fazer um trabalho, pode ser até para a morte de alguém, ele vai fazer um trabalho. Se tem merecimento, se tem licença, problema do cara. O que eu não posso é fazer de orelhada. Muito bem, tem licença, a pessoa que pediu é um injustiçado, é um sofredor, é o meio que tem para castigar aquele indivíduo. E Exu disse, toma de um dos meus escravos e prepare e manda fazer. E pronto, acabou. Assim que funciona a coisa. Né? Por quê? Porque depois que... Aí tem mais, e tem também desdobramentos. Porque aquele espírito, depois de preparado, doutrinado, ele vai, cumpre a missão, e o que acontece depois? Ele volta para o seu criador, ele volta para o seu doutrinador, ele volta para o seu orientador. Entendeu? Ele cumpriu a missão, a contento, 50%, 100%, mas ele voltou. Aí o que acontece? Normalmente a maioria dos feiticeiros não se preocupa com o espírito depois disso. Já foi, já preparei. Aí ele acaba absorvendo o quê? Uma carga negativa muito vezes maior que tinha aquela pessoa que ele livrou do carrego de morte. Porque aquele espírito, ele voltou e fica ali, aguardando qual o encaminhamento que você vai dar. Porque assim como você fez um trabalho de limpeza, de doutrinamento, lavou, enxaguou, ensabou aquele espírito, você precisa fazer a mesma coisa quando ele retornou. Aí eu vou pegar aquele espírito, livrá-lo daquela carrega, porque ele não tem culpa, ele foi usado. Alguém um dia no plano astral vai pagar, não sei quem vai ser, pai de santo, não sei. Mas você pega aquele espírito, prepara ele e devolve-o à natureza. E normalmente a experiência me diz que aquele espírito, ele não volta mais a pertencer àquela legião que pertencia lá àquele Exu Egum. É um meio que você encontra para libertá-lo. Aí você pega aquele espírito, prepara ele e encaminha aquela alma a um plano superior para que ele seja resgatado. Nunca se dá mais do que uma missão a um quiumba, a um obsessor de uma missão dessa natureza. Sob pena de você arcar com as consequências seríssimas. Então, você pega, porque o que mais tem é obsessor. Tem lá, falange lá de Mangueira, de Tiriri, de Sete Catatumba. Sete Catatumba, então nem se fala, né? Exu Caveira nem se fala. Dona Maria Caveira, Dona Rosa Caveira, tem de montão. Então, você pegou aquilo. Gente, façam assim. Façam assim. Eu não estou ensinando nada a ninguém, eu só estou orientando. Mas eu estou ensinando coisa que eu pratico, que eu faço. Onde eu aprendi isso? Na escola dominical? Onde eu aprendi isso? Lá no Allan Kardec? Não, eu aprendi na vivência do meu tambor de mina, kardecista, espírita. Porque o trabalho pesado não é orixá quem faz. Xangô não vem do trono dele fazer nada disso não, gente. Ele determina. Mas você tem que saber fazer. Então essa energia, o espírito errante, o espírito dominado que está na falange dos chamados Exus, dos espíritos celestiais, que são os Exus, né? Eles precisam, é preciso que o sacerdote saiba utilizar essa energia e dar a essa energia o encaminhamento devido depois que ele lhe trouxer a solução do problema. Aí a coisa funciona. E você pode, então, dizer que você realiza a sua função sacerdotal a contento. E você pode ser feliz. Mas se você faz o contrário, como a maioria,
fez o trabalho, que se dane. Aquele espírito amanhã